E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Leandro, recebendo vocês com muito amor para começarmos juntos mais uma leitura de tarô. Falando sobre amor, é o dia do canal para fazermos isso aqui. Então, o que você irá viver no amor? Previsões amorosas. E as previsões pelo tarô sempre são possibilidades futuras, nunca são afirmações futuras. Isso não é um jogo de adivinhação, é um jogo de percepção dos caminhos e orientação de caminhos, tá? Então as previsões não são afirmações, são tendências. Esse olhar ele é muito necessário para você poder compreender corretamente o tarô, compreender como o tarô poderá te ajudar. A leitura é para todo mundo, para quem está em um relacionamento, para quem não está, para quem está solteiro, querendo conhecer alguém. Então eu vou dar diferentes caminhos na interpretação. E essa leitura não é uma sequência do que foram as previsões amorosas da semana passada. É um novo momento, então não cabe uma comparação com o que você vai receber aqui e eventualmente o que recebeu comigo no outro vídeo, tá? Então participe com a cabeça neste momento, no presente, na compreensão que a gente vai ter a partir daqui, tentando descobrir ou perceber o que vem por aí relacionado à vida amorosa. Então, para participar comigo, você tem aqui, ó, opção 1, essas cartas aqui de fundo roxo, tá? Opção 2, aqui, essa arte de carta, e cada opção tá junto com uma pedra também, se você preferir, para sua escolha. Na opção azul, na opção 2, a douradinha, ágata azul ou citrino, certo? Então, faz a sua escolha, é a hora da sua intuição, pausa o vídeo se precisar, e para quem já escolheu, o meu convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, traz a energia positiva com o seu like nesse momento, abrindo os nossos trabalhos, e eu determino que essa energia positiva gerada pelo seu like volte redobrada aos seus caminhos, assim é, assim está feito. Certo, gente? Então, vamos lá. Opção 1 primeiro na mesa, vai caber tudo aqui, eu vou deixar esse tarô que é o da opção 2 aqui, ó, no cantinho, pertinho da nossa esfera de cristal aqui. E vamos lá, a pedrinha vai ficar no seu visual, o tarô da vez está aqui. Eu tô com esse celular aqui só para eu ver o tempo de leitura, porque quem me acompanha sabe que às vezes eu gosto de dar uma conferida e fica difícil enxergar ali na tela, tem que levantar e tal, então eu já vou olhar aqui, enquanto está rolando de leitura. E a gente vai começar com você participando nos comentários comigo, então você na opção 1, aqui ó, numa carta de maestria, a energia de compreensão. E aí você escreve assim, eu compreendo e sou compreendido, ou eu compreendo e sou compreendida, certo? Que essa força de compreensão faça parte da sua vida, uma energia mais compreensiva, sabe? Pessoas que saem da defensiva e se propõem mais a ver o outro lado, mais empatia, compreender mais dos motivos um do outro, né? Então que essa força possa vibrar aí nos seus caminhos, no seu relacionamento, gerando mais facilidade, né, gente? Para a conversa, para o entendimento, para a harmonia, para a reconciliação, quem sabe, né? Se for o seu caso aí, então escreve, eu compreendo e sou compreendida ou compreendido. E vai ficar aqui, vibrando na mesa aberta, essa sua carta também. Bora! Então, o que você irá viver no amor? Quais as energias que estão aí se apresentando no seu caminho? Com diferentes visões que eu lanço aqui para as cartas para te incluir na leitura. Comecei colocando 3 cartas, que teve uma que complementou aqui e eu vou te mostrar. Quais são as 3 cartas iniciais que abrem para você? O 4 de copas, o mundo e a lua. Então o tarot está mostrando alguma situação que te preocupa muito no sentido do que gera desconfiança, do que são medos, medo de se enganar, medo de se iludir. Será que a pessoa está me traindo? Será que tem coisa errada? Será que esconde alguma coisa? Possivelmente você seja uma pessoa que possa se identificar com isso nesse momento. E é sempre assim, tá, gente? A leitura ela não é específica para alguém, ela é
coletiva, aberta, né? Aqui no YouTube, então é você vendo o quanto ressoa, é o quanto o tarô conversa com você. Eu vou fazer o meu papel, que é interpretar e dar diferentes caminhos, né? Para mais pessoas se sentirem incluídas na leitura. Mas você sempre precisa ir sentindo o quanto realmente o tarô conversa com a sua energia ou não. Durante toda a sua opção, pode ser que você perceba o tarô dialogando com o seu caso, com a sua situação, em um ponto mais alto, em um outro momento da tiragem nem tanto. Então você vai também fazendo aí o seu filtro, tá legal? Mas aqui inicialmente o tarô coloca essa energia. Um motivo de preocupação muito gerado por desconfianças, por medos, medo de traição, medo de sofrer um engano, medo de você estar se iludindo, de repente, de gostar de alguém e não ser recíproco, né? Ou a pessoa que te promete coisas e no fim uma pessoa interesseira. Então, muita gente eu acho que pode se identificar com essa situação aqui, aberta pelo tarô, nesse momento, onde nós temos as preocupações de um 4 de copas relacionadas a esses temores da lua, de se deixar enganar por aparências, né? De não perceber o que está por trás das aparências, medo de se iludir, de ser traído. A roda da fortuna está aqui mostrando o seguinte: olha, calma, essas impressões negativas vão se desfazer. Então aquilo que está oculto na lua será esclarecido. Tá? A roda traz a bênção, traz a sorte melhorando, mostra essas energias que causam temores, preocupações se dissipando. Tá? A roda traz um movimento, dá um giro para eliminar essas energias negativas, eliminar essas impressões negativas. Então, o que o tarot está mostrando nas suas previsões aqui, com o que você irá viver no amor? Tudo o que te preocupa neste momento, exatamente nesse sentido que o tarot alcançou para você, medo de traição, medo de quem você ama ter outra pessoa, medo de você estar se enganando. Tem muita gente assim também, né? Poxa, será que eu estou me iludindo? Será que é só da minha cabeça? Então, esse tipo de situação está aqui. Então, calma, a roda mostra. Essas impressões negativas vão se desfazer, você vai ter esclarecimentos que são importantes para você, isso envolve aquela conversa, às vezes, que falta, né? Mas, olha só, qual foi a carta que complementou? O eremita. Então, no devido tempo, o eremita é uma carta que fala, sim, sobre a importância de paciência para a gente lidar com os fatos, tá? Então, o tarot está mostrando, nessa abertura inicial, que os seus medos, eles são infundados, não procedem, tá? E você vai ter a chance de perceber isso, vai ficar claro para você, mas seja a pessoa paciente, no devido tempo as coisas se esclarecem. O tarô nesse momento está afastando os seus temores, está mostrando que às vezes pode ser muito da sua cabeça ficar jogando contra, né? Porque às vezes é um momento difícil com quem você deseja ter ao seu lado, um momento difícil na relação, a pessoa que está se comportando de uma forma diferente, isso te causando estranhamento, e aí o ser humano muitas vezes é aquela maquininha de pensar besteira. Você já começa, né, a supor uma série de coisas que jogam contra o seu emocional, e aí você começa a tomar muito disso como verdade, e não, quer saber, tá me traindo sim, safado sem vergonha, cachorro, agora vai me ouvir, e não tá acontecendo nada, e às vezes você sai explodindo, sabe? Você sai acusando, você sai dando aquele estourão, e aí o outro fala, meu Deus, o que é isso aí? Né? Da onde isso? Por que isso? Da onde você tirou essas coisas? Então, muito às vezes, o quanto a nossa mente joga contra. Né? Então, o eremita está aqui para te dizer assim, olha, seja prudente diante do que, porventura, te perturba emocionalmente aqui. Por quê? Senão, você corre o risco de se precipitar nas suas conclusões e tomar atitudes das quais você se arrependerá depois. Porque você vai ter a certeza que tem coisa errada acontecendo e você vai chegar de sola e não tem nada errado acontecendo e você vai estragar ou prejudicar as suas possibilidades com quem você ama, tá? Então, inicialmente o tarot mostrou o que te preocupa será esclarecido, as impressões negativas vão se desfazer, tenha calma, tá bom? Então, já é uma tranquilidade que o tarot coloca aqui para você. E claro que nesse primeiro momento, então, né, a gente se dirigiu a quem? A um grupo de pessoas que tem esse tipo de preocupação, que está nesse tipo de temor, né? Pessoas solteiras, essas cartas conversam com você inicialmente no tarot? De certo modo, sim,
também, né? Por quê? Talvez te preocupe o fato de você se ver como uma pessoa sozinha, de não ter alguém, né? Talvez isso te afete emocionalmente. O eremita com a lua, poxa, eu tô sozinho e não me sinto muito legal assim, minha parte emocional não fica muito boa. Então é o quanto você começa a se preocupar, poxa, será que não vai surgir ninguém? Será que, né, a minha sina é não conseguir ter uma relação, não conseguir ter alguém? Então você que é a pessoa solteira nesse momento, talvez se pegue muito nesses pensamentos, né? Só que você tem a roda da fortuna também aqui, né? Informando que essas condições mudam, certo? Então, qual é o recado do tarô para você, solteira, solteiro, aqui nesse comecinho da abertura das cartas? Prepare-se, porque é a sua sorte que pode mudar. Onde agora você é a pessoa que não tem alguém ao seu lado, pode surgir alguém aí, tá? Esse desconforto, né, de não conseguir viver uma situação de troca, de compartilhamento, isso pode mudar para você. É exatamente a energia da roda, que ela vem proporcionar mudança, vem melhorar a sorte. A roda da fortuna fala de bênçãos que nós recebemos. Então, para pessoas solteiras pode ser a bênção de conhecer alguém. Para pessoas num relacionamento difícil, uma coisa meio tensa, desconfianças, medos, é a bênção de ter essas questões esclarecidas. Dissipar impressões negativas, afastar medos, tá? Mas vai ter o momento certo para as coisas, vai ter o momento certo para rolar a conversa que falta. Então, um recado para você nessa situação, com seus temores, não enfie os pés pelas mãos agora. Não haja impulsivamente para não se arrepender dos seus próprios atos, tá bom? Depois, na sequência aqui da abertura do tarô, esse eremita foi a cartinha complementar ali da primeira linha, né? Aí você se pega, poxa, mas vai enrolar muito essa situação? Será que demora muito para eu conseguir saber das verdades? Ou conseguir entender o que está acontecendo, afastar essas minhas preocupações? Não, não demora, tá? Então, quando a gente fala de necessidade de ter paciência, você precisar ser a pessoa prudente, porque o eremita te pede isso, muita gente já fala, ih, esse papo de paciência não é comigo não, ou a vida é hoje, ou quer saber, deixa pra lá, e é com você, né? Porque muitas coisas na vida também são uma construção, pouca coisa que a gente quer viver, a gente consegue viver conforme o nosso desejo no nosso próprio tempo. Tem o tempo da vida e a gente tem que saber navegar por essas águas até chegar lá, né? Pessoas às vezes muito ansiosas que beiram a afobação, não, eu quero hoje ou não serve, muitas vezes você vai ficar sem, né? Então tem que aprender a trabalhar isso, não tem jeito. Paciência é virtude a ser desenvolvida por todo mundo, ninguém está livre, ninguém está isento disso, né? E eu sei que muita gente se incomoda quando aparece essa conversa no tarô, e então vai demorar pra caramba, o ser de luz vai ficar me enrolando, vai cozinhar esse galo aí, né? Vai me chamar de Maria, vai me colocar no banho, vai me deixar lá, só no fogo baixo e não vai esquentar esse caldeirão, né? Então, não, calma, ó, olha a segunda linha que vem aqui. Um 8 de paus, que é uma carta de velocidade, de rapidez, junto com 2 cavaleiros que geram muito movimento para a vida, tá? Então, essa linha de cartas aqui no tarô mostra um agito aí na vida amorosa, tá? A gente percebe que essa situação de esclarecimentos que ocorrem, afastando medos, impressões negativas, gerando tranquilidade, não é uma situação muito enrolada para acontecer, tá? É coisa que acontece rápido aqui, tem muita energia de movimentação. Então, realmente, não se precipita, não vai chegar de sola, sabe? Porque às vezes você começa a se preocupar, é o típico caso de quem sente muito ciúme, né? O ciúme é mau conselheiro. Às vezes você fica pensando um monte de besteira, que a pessoa de quem você gosta está com outra, que tem não sei o quê, que tem outra pessoa, e não tem nada. E o seu ciúme, que é o mau conselheiro que está enfiando essas ideias na sua cabeça, te levam a certas atitudes que são erradas, né? Porque você foi na voz do capetinha, que é o ciúme. Às vezes é certo, mas muitas vezes é errado, né? Então, não se precipite, tá? Com as suas ações. O tarot está mostrando que os fatos se esclarecem e tem velocidade para isso. Essa linha de cartas aqui do tarot é muito pontual
para passar exatamente essa informação. As coisas acontecem rápido. E essa linha, para pessoas solteiras, é o tarô mostrando assim, olha, é você realmente conhecendo alguém. Nós vimos, né, você de repente se incomodando com uma pessoa solitária. O eremita, o ermitão, é isso aí, né? Ele tá sem ninguém ali, tá? Mas vem a roda, então as coisas mudam nesse sentido. E esse seu emocional, que às vezes fica ali meio para baixo, porque por não ter alguém, as coisas mudam. E olha só, aqui é exatamente o recado do tarô, de um agito na vida amorosa, com 8 de paus e 2 cavaleiros. Tem gente chegando aí, tá? Tem novas possibilidades aí que a vida tá dando para você experimentar o amor. Então, vai aquele recado às vezes para as pessoas que muitas vezes se boicotam, pessoas autossabotadoras, né, que muitas vezes querem ter alguém, mas acabam sabotando as coisas quando aparecem, porque ao mesmo tempo que querem ter alguém também, tem às vezes os traumas do passado, um relacionamento que não foi legal, né, uma falta de reciprocidade lá de trás. Então, às vezes essas coisas marcam e as pessoas também acabam se bloqueando, né, se fechando. Então, ao mesmo tempo que é desconfortável não ter alguém, a ideia de ter alguém também trava, muitas vezes, e as pessoas ficam ali se boicotando, se sabotando. Então, se você se identifica com isso, trabalhe um pouco essa energia, trabalhe esse emocional para você ter mais da receptividade com o que a vida possa proporcionar para você, porque tem um agito aí, né? E é claro que nesse processo, quanto mais você age de modo a criar oportunidades também, então você está dando mais chance de as coisas acontecerem, né? Se você é a pessoa que sai, que vai a lugares, que frequenta ambientes e tal, tudo isso se torna muito mais propício, né? De esse agito aqui, de surgir alguém, tá? Para você conhecer. O que representa isso? O que representa conhecer este alguém? É para relacionamento? É quem vem para ficar? Aí eu já falo, não se preocupe com isso agora, tá? Porque isso é querer pular etapas. E o tarô não é muito bom pra gente querer pular etapas na vida. Então, o tarô ele sempre vai fazer uma leitura a partir de uma captação de energia, tá? Se você nesse momento não tem alguém, não é a hora certa de querer saber do tarô se quem vem para ficar, se ainda nem veio. Entende o que eu quero dizer? Primeiro a gente tem que pensar se vem alguém, deixar uma energia se manifestar aí. Se vem para ficar, o quanto vai durar, ou como pode ser, aí são desdobramentos futuros. É a mesma coisa às vezes em consulta, quando alguém me pergunta assim, se uma relação tem volta e caso a pessoa volte, se vem para ficar. Você percebe que a pessoa está querendo pular uma etapa, nem sabe ainda se o outro volta. Nem está com o outro do lado, então já quer saber se volta e se vem para ficar. Tem que primeiro voltar, primeiro reconectar, primeiro isso gerar uma energia, para depois isso ser percebido pelo tarô e a gente ter condições de conversa nesse sentido, né? Então, o papel do tarólogo muitas vezes é também mostrar, né, para você que me assiste aqui, como o tarô nos ajuda, que tipo de pergunta pode ser respondida. O tarô não é uma ferramenta mágica universal que responde tudo e sabe de tudo e determina o que vai acontecer e quanto tempo leva, não é assim, tá? Tarô é caminho de vida e muito mais do que adivinhar o que acontece nesse caminho é nos ensinar como caminhar, a partir das percepções que naturalmente se fazem. O problema é quando a gente quer forçar a barra em relação ao futuro, querer ficar sabendo o que vai acontecer, quanto tempo leva, como se a gente pudesse cercar esse futuro e adivinhar tudo. E a gente não pode. Por isso eu disse lá no começo que previsões são tendências, tá? Então muito cuidado com adivinhólogos por aí, porque não é bem assim que a banda toca, e aí é onde você pode se decepcionar, se frustrar com o tarô, né? Querendo previsões para depois saber se as cartas estavam certas ou estavam erradas. Tarólogo não é adivinhão, você não está vendo nenhum turbante na minha cabeça, tá? Então essa compreensão, ela faz toda a diferença para você entender o que é o tarô e como ele de fato te ajuda, como ele te mostra, né? Os caminhos. Na nossa terceira linha agora, olha que importante o que está aqui. 5 de ouros, mais um cavaleiro. Cavaleiro de copas veio agora e a rainha de espadas, tá? Então o 5 de ouros, ele fala das privações, fala daquilo que está fazendo falta, a falta de alguém. E aí isso dialoga com todo mundo aqui.
né? Para você que tá solteiro, não quer ter, não, aliás, não tem alguém mais que quer ter, ou para você que está pensando na pessoa que se afastou, você que está num relacionamento complicado, onde as coisas já foram melhores e agora está te parecendo que tudo está indo pro brejo e tal, e você está sentindo falta da pessoa mais presente ali, de mais demonstração de afeto, de mais carinho. Então isso gera um desconforto que está aqui, né, no 5 de ouros. As privações, aquilo que nos faz mal. Então isso reflete, eu acredito que muitos de vocês aqui sentindo isso agora, né? Tá fazendo falta. Estou privado de uma troca afetiva, de um contato, né? De um Paranauê a dois, enfim, né? E aí vem o Cavaleiro de Copas aqui, ó. Calma que eu tô chegando e emoções vão rolar. Tá? Então o Cavaleiro de Copas está chegando aí, ó, para agitar, né? Então é aquele ombrinho que vai rolar, é aquele colinho que vai rolar. Então o Cavaleiro está vindo aí, né? E olha a situação aqui, como nós vimos, como nós podemos ver, o efeito que esse Cavaleiro causa, né? Por quê? É como você saindo dessa energia de 5 de ouros, de poxa, tá ruim, tá faltando, não tá tendo, para uma rainha, ô louco, olha aí, ó. Então, opa, aqui é quem ganhou, aqui é quem tá mais por cima, aqui é quem tá mais valorizado. Você entendeu? Então, tem um agito aqui mesmo, né? Para acontecer, o tarot tá mostrando oportunidade, movimento, né? Para as pessoas solteiras, é você, de repente, o tarot tá mostrando, saindo dos 5 de ouros, onde tudo faz falta, onde não está tendo as privações para uma energia de conquista de uma rainha, né? De uma pessoa mais valorizada. Então é aquela situação, às vezes, de você conseguir ter a sua autoestima melhorada, né? Você passar a notar que alguém se interessou, que alguém está afim de você, que alguém começou a elogiar, que alguém demonstrou interesse, que alguém está querendo chegar junto. Aí você fala, opa, né? Parece que eu achava que eu tava lá por baixo, mas não é bem assim não, hein? Tem gente me querendo, meu passe está valorizando aqui, então nós vemos essa situação, né? E para as pessoas na situação de um relacionamento ruim, de uma falta de entendimento agora, como eu falei lá no começo, as coisas que podem te preocupar, né? A gente vê então muito desse desenrolar, né? E de você melhorando aqui, conseguindo firmar mais a sua cabeça na energia mental de uma rainha de espadas, né? Com as ideias em ordem, conseguindo de repente até mesmo voltar a focar direito na sua rotina, porque às vezes as preocupações com o relacionamento te consomem, te desconcentram. Então aqui é você conseguindo, né, ter a cabeça em ordem novamente a partir dessa oportunidade que a vida vai dar aí de fatos serem esclarecidos, de preocupações serem afastadas. Aí a gente vê, né, muito de uma movimentação que gera e mais demonstração de afeto, né? Porque chega um Cavaleiro de Copas, que é aquele que se movimenta motivado pelo que sente, né? Suprir aqui muito das privações. Ah, não tá tendo? Pera aí que eu tô chegando e já vai ter. Então aí sim. Aí depois que tem, você fica ali, agora sim. Agora tô de boa, agora eu sou uma rainha, porque agora rolou e agora tá tudo certinho, né? Então, é mais ou menos é mais ou menos assim, tá? Que o tarot tá colocando aqui as possibilidades para você. Então, eu tô achando bem interessante essa leitura, porque a gente está vendo o que a Roda da Fortuna, lá na primeira linha de cartas, colocou de um modo muito especial, que é a sorte melhorar, tá? A sorte melhorar. Só isso já representa muita coisa, né, para nós. Vamos ter mais umas visões aqui. Então agora, opa! Agora veio na mesa para você, ó, o mundo. Opa, que eu baguncei tudo aqui falando em opa, né? O mundo, o rei de espadas e a torre, tá? Então é o seguinte, já tínhamos a rainha de espadas ali. Agora veio o rei de espadas. Então é o mesmo naipe, é a compatibilidade e é uma energia a dois aqui que conecta, né? Vamos mostrar, aliás, esses personagens juntos, então. Ali, o rei e a rainha de espadas, representando vocês, certo? E nós tivemos
né, esse rei de espadas, junto do arcano do mundo. Então é o tarô mostrando realmente a sorte que melhora, pode ser uma segunda chance para muita gente, né? E veio a torre também acompanhando essas cartas. O que o tarô está mostrando aqui? Então, para as pessoas enroladas, você que está mentalizando alguém aí, tá? O que isso representa? Gente, uma nova chance de viver a relação. Isso é dado pelo arcano do mundo, a pessoa que de repente está distante de você, então, né, aqui se reapresentando, comparecendo, certo? E a torre fala muito aqui de uma reformulação importante, tá? Então o que o tarot está dando como entendimento? Uma sequência de relacionamento, uma nova chance a dois, fatos esclarecidos, caminho para trilhar, sabe? Energia que melhora, mas com muito das expectativas aí precisando ser revistas. Uma relação que vai precisar ser repensada para funcionar melhor. A torre mostra muito disso, tá? Do que cai por terra, que não deu muito certo, e aí uma reconstrução é possível, é o desapego de certas ideias, uma necessidade de reformular para funcionar, tá? Então, o tarot mostra uma melhoria da relação a partir também de uma necessidade, tanto sua quanto da outra pessoa com você, de se adaptar a algumas circunstâncias, beleza? É isso. E para pessoas solteiras, essas cartas vêm mostrar a situação do inesperado ou do imprevisto, que é muito de um fator presente no arcano da torre, tá? E tem ali um rei, né? Participando dessa energia, trazendo muitas situações positivas no mundo. Então o que o tarot está mostrando? Olha, para você que está solteira, está solteiro, procurando alguém, desejando conhecer alguém, vai ser muito assim no momento onde você não está esperando e rolou, tá? Então é muito de uma energia no ar, até porque nós vimos que tem 3 cavaleiros na leitura, tem o 8 de paus que traz rapidez, tá? Nós vimos aqui então já a sorte melhorar, você sair de um processo de solidão, e é muito assim, ó, você não está esperando, pá, rolou alguém aí, então permita-se, né, a trocar uma ideia, a conversar, a ver o que surge, até porque tem um mundo aqui, né, participando dessa situação onde a torre gera o fator aí do inesperado. Então, até mesmo para você que de repente está aqui nessa leitura comigo, e vamos dizer assim que você está vindo aqui só para constar, você não está procurando ninguém, você não está esquentando a cabeça com isso e tal, mas ó, então para você também, o tarot mostra que as coisas podem acontecer e você não está esperando, e acontece, e aparece alguém, então não trava essa energia, tá? É o que eu diria para você aqui. Vamos ver um pouquinho mais? E aí eu vou dar um fechamento aqui então. Nós temos 2 de copas com 2 princesas de espadas e a de ouros aqui, tá? Isso daqui fala muito a respeito de uma reconciliação, o 2 de copas, né? Um relacionamento que de repente estava se perdendo, voltando a acontecer, é uma energia de união, certo? E por que de uma reconciliação? Porque nós temos 2 princesas, no sentido aqui de quem pode ter mais facilidade de reconhecer alguns erros, de repente aquela pessoa, vamos colocar assim, mais omissa, né? Que não se abre muito com você, não conta muito o que está rolando e tal, então naturalmente te causa assim preocupações, né? Mexe com o seu emocional, você começa a desconfiar do comportamento, porque é a pessoa que não se abre que acaba gerando esse tipo de problema, né? Então essas 2 princesas são cartas, principalmente a de ouros que está aqui, que ajuda muito no sentido de reconhecer onde pode ter errado e colocar uma atitude diferente para a vida. E aí é todo esse processo que nós falamos, de esclarecimentos que acontecem, tá? Daquilo que parece o oculto lá na Lua, causando temores, sendo esclarecido, tá? A energia da roda trouxe a mudança desse cenário do oculto, do escuro da Lua, né? Do que parece estar por baixo dos panos. Então, nós vemos uma relação melhorar, nós vemos aqui uma pessoa, né, que de repente é aquela que está distante, que se afastou, se reaproximar, fazer valer mais de uma energia a 2, certo? E para as pessoas solteiras, então nós vemos, né? Aqui já o tarô
soprando alguns ventos, vamos colocar assim, dando um presságio para você, onde eu te disse, poxa, surge alguém, mas e aí? É uma pessoa que vai levar a sério, dá para ser um relacionamento ou vai ser uma aventura? Sendo honesto, muito disso você tem que viver para saber, né? Porque a gente tem que fazer valer o conceito que eu te dei agora há pouco. A gente não pode pular etapas. Se ainda nem tem alguém, o nosso papel nesse momento é olhar para ver se surge alguém, né? Ah, surge alguém e o que vai ser? Calma, né? Precisa ter uma outra captação de energia a partir do momento onde não tinha alguém, passa a ter. Então é um segundo momento com o tarô, né? Mas aqui a gente já tem, né, o tarô de repente dando uma dica, olha, pode virar um relacionamento, tá? E duas princesas ou valetes que vem no tarô, porque princesa é equivalente a valete, depende do baralho de tarô que é usado, falam de coisas novas. Valetes são anunciadores, informam novidades, novas possibilidades do quê? De um relacionamento, tá? Então, pode ser ou pode servir como mais uma dica para você em qual sentido? No sentido do permita-se, abra-se, né? Talvez para viver o que a vida está gerando nos seus caminhos. Beleza, gente? Então essa foi a leitura para quem esteve na primeira opção, Ágata Azul. Recadinhos para você antes de recolhermos essas cartas para trazer o outro baralho. Aqui na descrição do vídeo tem o link para o meu curso de tarô, se você quiser aprender, curso completo com acesso vitalício na Hotmart, tá? E tem o link também a respeito de consultas, para quem precisa. E aí vai uma dica especial. Ontem eu parei para pensar e eu criei muito mais possibilidades, mais opções de atendimento. Então tem o link que você vai ver aí na descrição do vídeo, escrito consulta de tarô, clica e lá você vai ver as opções, os valores para você ter a sua leitura particular comigo, tá? São opções por fotos e áudios no WhatsApp, são opções por um vídeo gravado que você tem, 3 perguntas, 5 perguntas, mandala. Acesse aí e veja o que mais serve a você, tá? Tem para diferentes gostos e diferentes bolsos aí. Então, né, eu ampliei as minhas possibilidades do atendimento com tarô e agora, para agosto, a agenda está aberta, ok? Então, se você precisa, pode ser o seu momento de marcar comigo, acessa aí as informações. No próprio link você vai ver, mas eu reforço aqui também que eu trabalho com as consultas de segunda a sexta. Então, se você viu esse vídeo aqui no sábado, tá? Pega as informações, se você quiser adicionar o WhatsApp, chamar, pode chamar, mas saiba, provavelmente é na segunda que eu vou te responder, que eu vou tirar sua dúvida, ou que eu vou marcar para você. É de segunda a sexta que eu trabalho com os agendamentos e com a realização de consultas, tá bom? Só para você saber, não ficar chamando desesperadamente, chame e aguarde a resposta, tá? Segunda a sexta, das 10 às 20 horas é que eu trabalho com isso no WhatsApp para tratar de consultas. Então, recados dados. Se você curtiu a leitura aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, né? Olha aí os links sobre consultas e sobre cursos. E agora, então eu já vou tirar isso aqui da mesa. A gente dá uma limpada na área para começarmos a trabalhar a segunda opção. Agora sim, opção 2, então tá aqui, ó, o citrino e esse baralho, para quem mirou nele, né, de repente sentiu uma maior atração aqui por essas cartas ou por essa pedrinha, é com você, tá na mesa. E antes de pegarmos o tarô, a sua carta de maestria, que é a do perdão. Então escreve aí, eu perdoo e sou perdoado, ou sou perdoada, a força do perdão, tá? Porque perdão é muito de uma forma de amor potente, né? Então, quando as pessoas se perdoam, elas abrem o coração, elas deixam para trás mágoas, ressentimentos, elas topam, né? Renovar a vida, arejar a relação, não ficar mais querendo cutucar. Então, é um desprendimento, né? Muito grande que a gente alcança. Então, que você possa ter mais facilidade de perdoar, e se você precisa dessa energia, que você tenha mais facilidade para receber,
né? Independente de quem errou com você ou se você errou com a pessoa, que um possa perdoar o outro aí, né? Que vocês possam alcançar o perdão. E aí, né, já também aproveito para dizer, às vezes tem alguém que já fala, mas o que a pessoa fez não tem perdão, então você tá aqui para quê? Querendo saber do amor, pensando numa pessoa que você já sabe que você não vai perdoar, então não perca seu tempo, né? Então, você tem que ver o que fala mais alto em você, se é o amor ou se é o ressentimento, né? Se for o amor, você está no lugar certo. Se for o ressentimento e se o que o outro fez é imperdoável, então para que você está aqui para saber do outro? Deixa o outro para lá. Se o que fez foi imperdoável, então trata-se de uma pessoa que não te merece, não merece sua atenção, não é sobre esse alguém que você deve buscar informações, né? Mas caso contrário, sim, aí você está aqui no lugar certo. Vamos saber dos seus caminhos no amor. O detalhe, tá, gente? É para você que seguiu no vídeo, né? Agora mesmo eu falei a respeito de consultas. A minha agenda não fica aberta constantemente, tá? Então eu expandi as minhas possibilidades de opções de consulta com tarô, certo? Até mais recentemente eu tinha a opção com baralho cigano, que era valor diferente, opção com baralho de entidade, que era valor diferente. Agora é tudo com tarô que eu estou fazendo nesse momento, e diferentes opções e diferentes valores com o próprio tarô. Então, verifica aí se você precisa e chama, por quê? De repente, se vier bastante gente e eu ocupar minhas possibilidades ali até o final de agosto, aí eu vou fechar de novo e depois só próxima abertura, tá legal? Então, dica para você. Às vezes é aquele negócio de deixar para depois, quando você resolve me chamar, eu tô com a agenda fechada, tá? Abrindo, vamos lá. Vamos falar aqui então nesse momento coletivamente sobre o que você irá viver no amor, quais são as suas previsões. Você tem o Rei de Paus, o Sete de Espadas e o Mago na mesa, tá? E aqui tem uma mensagem muito legal nessas cartas, porque de repente a pessoa que você tem aí para mentalizar está no momento mais maduro, momento de poder alcançar mais da própria experiência de vida, fazer valer mais da própria bagagem, na vibração do Rei de Paus, tá? E essa experiência de vida traz um manejo melhor das coisas. Por quê? Aí a pessoa consegue ser alguém mais flexível, certo? E alguém mais flexível é a pessoa que sai um pouco da necessidade de querer ter razão, de estar certo, para ter melhores atitudes, que estão aqui na força do mago, tá certo? Então, aqui o tarot está mostrando você lidando com uma pessoa que está nesse momento de consultar mais da própria experiência, de rever atitudes, de ser alguém mais flexível, buscar entender onde pode ter errado, se não pode ter algo do que se arrependa e sendo importante agir para mudar, sabe? Então são cartas que trazem essa perspectiva com o que você irá viver no amor, de uma facilidade maior no trato, de você lidar com quem pode sim ter mais facilidade para reconhecer os erros, aceitar melhor o seu ponto de vista, sabe? Então o Rei de Paus, numa visão mais ampla da vida, mais experiente, com mais sabedoria, não é aquele que vai ficar batendo de frente, enfrentando, é aquele que vai procurar ouvir, vai fazer uma avaliação melhor dos fatos. E o tarot mostra a pessoa mais disposta, sim, a abrir mão do que foram de repente tantas convicções. Então tem uma mudança de atitude aqui, certo? E para você que de repente precisa saber exatamente disso, se a pessoa que você mentaliza aí poderá ter uma atitude com você, se te procura, se vem atrás, então sim, o mago representa muito disso, tá? Exatamente essa força de atitude, é a iniciativa, é quem entende que pode ter algo para ser melhorado e age para melhorar, ao invés de esperar a melhoria. Nós temos então essa visão aqui sendo gerada pelo tarô. E para as pessoas que são solteiras, gente, aqui o tarô fala de alguém surgir na sua vida, porque o mago é isso,
É uma nova possibilidade que você tem de viver, é uma pessoa que surge no seu caminho, tá? E nesse caso, aqui o tarot te dá uma dica importante. Saia um pouco das suas convicções para poder lidar com alguém. Compreenda que para receber alguém na sua vida você tem que aprender a abrir um espaço, tem que aprender a abdicar um pouco das suas ideias, da sua forma de ser, de pensar, da sua rotina, para que outra pessoa caiba aí e possa chegar com os próprios valores e somar aos seus, tá? De repente, para você que é uma pessoa solteira nesse momento, o tarot está falando assim, olha, você pode estar com a dificuldade de encontrar alguém, porque você está querendo impor muito da sua forma de ser. Você está querendo demais que quem venha possa se adaptar a você, e você está precisando ter mais adaptação também, né? Ser a pessoa mais flexível, a partir dessa sabedoria de um rei também, né? Peraí, então para viver uma conquista, eu sei que para caber alguém na minha vida, eu vou ter que viver de um jeito diferente, pensar de um jeito diferente, porque estar sozinho, estar solteiro, a gente vive de uma forma, pensa de uma forma que não dá para ser esse estilo de vida estando com alguém ao lado, tá? Então, para você que de repente fica sempre no quase, aparece pessoa, mas não fica, mas não desenrola, mas não vai, procura avaliar se não acontece esse tipo de coisa, né? Às vezes é uma exigência muito grande da sua parte. Na primeira falha que a pessoa apresenta, você já fica naquela, tá vendo? Eu sabia. É lógico que vai ter um problema ali, assim como você tem os seus também, né? Então, sair da ideia de querer alguém perfeito, ou abrir mão um pouco, né, dos próprios valores para você poder receber novos valores que alguém venha te proporcionar. O tarot está dando, então, essa orientação junto de uma previsão para você. Surge alguém, mas para funcionar melhor, é meio de você precisar sair um pouco do seu pedestal, sabe? Para dar chance para as coisas. Para você não cair nas cobranças emocionais, nas exigências, para você não ser a pessoa que fica querendo modelar alguém para funcionar ao seu lado. Não é assim que vai funcionar mesmo, tá? Então o tarot dá essa visão e talvez isso te ajude a perceber o seu histórico, né? O porquê que deu errado, o quanto às vezes foi culpa do outro ou própria culpa, né? Às vezes a gente precisa assumir alguns erros também próprios, né? Poxa, não funcionou, beleza. Peraí, vamos parar de culpar o outro, deixa eu assumir que eu não conduzi as coisas do melhor jeito e beleza, e agora eu tenho aqui uma experiência melhor, uma sabedoria melhor, para não desperdiçar uma nova chance que a vida pode me dar. E tá aí. Beleza? Vamos continuar na sequência do tarô para você. O que nós temos aqui? 10 de copas, 5 de paus, e nós temos, nesse tarô não é nem princesa e nem valete, é um arauto que vem aqui de copas, tá? Temos essas cartas para você. Então, nós vemos o 10 de copas com a harmonia. A primeira coisa aqui que o tarô está falando nessa segunda linha colocada é uma situação muito importante, onde aconteceu um conflito, onde houve uma briga, uma divergência, uma discussão, isso melhora, tá? Então, de repente, você que está numa preocupação assim, Leandro, nós brigamos e a chapa esquentou, o caldo ferveu, azedou o pé do frango, e agora, né? Será que tem conserto e tal? Tem, porque o 5 de paus está falando de um conflito que pode ter acontecido aqui, e as coisas se harmonizam, tá? Prevalece o sentimento. Ó, essa é a mensagem dessa segunda linha do tarô. Prevalece o sentimento, tá? Então, a gente fazendo aqui, né, uma combinação de tudo, nós vimos na primeira linha, para pessoas que estão mentalizando alguém. O que eu te falei? A pessoa que pode ter mais facilidade para reconhecer os próprios erros, a pessoa mais flexível, abrindo mão de um monte de convicções próprias, de repente, se tornando alguém mais maleável, né? Preferindo ser feliz ao invés de ter tanta razão, tá? Então nós vemos a pessoa que aqui no fim quer poder ficar bem com você, quer harmonizar um conflito, né? Prevalece o sentimento, então é a pessoa que tem aqui sonhos para poder realizar ao seu lado. Um arauto de copas, ou que seria um valete ou uma princesa, fala disso, que é essa carta aqui, tá?
Então é a pessoa que tem intenções com você, que tem vontades de poder viver certas coisas ao seu lado. E a verdade é, não vale a pena ficar nos enfrentamentos, não leva a nada. Então tem essa percepção, beleza? Então, mais um motivo pelo qual nós vemos, né, a importância desse mago lá na primeira linha, que é a força de atitude, é a iniciativa de quem pode reconhecer onde errou e vir atrás. Por quê? Agora nós vemos, né? É uma pessoa que gosta muito de você, sabe que teve um conflito que foi gerado e deseja poder harmonizar isso, certo? Para as pessoas solteiras, o que que nós vemos? Essa parte do 5 de paus, que é o conflito, pode falar muito a respeito da sua sorteirice aí, né? De você querendo entender qual é o seu problema e por que que não aparece ninguém e tal. Ou às vezes uma questão do passado até, que pode ser o motivo das suas dificuldades atuais de se conectar com alguém. Às vezes aquilo que está mal resolvido aí dentro de você, o que você não esqueceu, o que você não perdoou, sabe? Isso fica na nossa aura, né? Na energia. E às vezes a gente fala, não, isso não, mas tá lá na energia. Então quem chega perto de você, quem se aproxima, quem começa a trocar uma energia com você, sente, pô, tem alguma coisa aí que não tá legal. De modo inconsciente as pessoas se afastam, as pessoas não ficam, porque pode ter alguma coisa aqui que você está precisando curar internamente. Saber perdoar ou saber se perdoar, não à toa, então nós vimos que a sua carta de maestria foi exatamente o perdão, né? Que limpa muito dessa barra aqui, desfazendo, que foram de repente conflitos do passado, conflitos internos que você possa ter, você conseguindo harmonizar isso e viver uma nova possibilidade, porque aí o arauto de copas fala exatamente de a energia do amor sendo aqui anunciada para os seus caminhos, tá? Um valete, esse, ou o arauto, né? O que é o arauto? Ele anuncia, tá lá, tá vindo uma energia, tá vindo uma possibilidade, e é o arauto de copas. O que tá vindo? Sentimento, nova possibilidade no amor, a partir do momento onde muito dessa barra a gente consegue limpar, né? E aí fica mais fácil fluir. Então nós vimos, né, para você, a pessoa solteira, alguém que surge nos seus caminhos. Para você ter um aproveitamento melhor disso aí, você tem que ser a pessoa mais flexível, você tem que ser a pessoa sábia, né, no sentido também do acolhimento e não de se impor diante de quem chega, tá? Saber se adaptar também ao outro, ao invés de querer que somente o outro se adapte a você. Ou equilibrar essa balança, porque eu tô falando isso e de repente vai ter gente assim, nossa, Leandro, mas eu não me impus para ninguém, muito pelo contrário, eu sempre procurei fazer a vontade da pessoa amada e mesmo assim o outro me deixou. Daí eu falo para você, esse pode ter sido o seu erro, você querer fazer a vontade do outro o tempo todo e não manifestar as suas, você ter sido a pessoa que só se submeteu ao outro, aí o outro não viu valor em você. Então você equilibrar mais dessa balança também, apresentar mais das suas vontades, né? Então, e não ser só tão flexível o tempo todo, mas também impor quem você é, para você ser a pessoa admirada, para você mostrar o seu próprio valor. Se você não mostra o valor, quem é que vai valorizar? Não, eu não preciso mostrar não, as pessoas vão perceber o que se não está sendo mostrado? Você tem que mostrar quem você é, a que você veio, o que você pretende, senão as pessoas não vão notar isso, né? Então o tarot também dá o que pode ser o equilíbrio dessa balança para você, né? Se naquele momento onde eu falava, olha, você tem que ser a pessoa mais flexível, né? Tem que saber abrir mão, né? Se adaptar melhor ao outro. Se você foi a pessoa que se adaptou totalmente ao outro e não foi em nenhum momento quem você deveria ser, então saiba, esse também foi o erro. E o tarot pode estar te dando essa lição. Surge alguém agora, só que você tem que ter uma sabedoria maior para se conduzir nesse sentido, tá? Você não está conhecendo alguém só para ficar agradando a outra pessoa para ela gostar de você. A pessoa vai gostar de você pelo valor que você demonstra e não por quanto você fica querendo agradar, tá certo? O ser humano é assim. Se vem alguém e começa a querer te agradar demais, automaticamente você desvaloriza essa pessoa. Porque ela está se submetendo, né? E quem se submete não tem valor. Quem impõe o próprio brilho, a própria vontade, né? Aí sim tem um valor. Aí a coisa fica justa, na verdade.
né? Então o tarot está te dando essa visão também. Para você ter um aproveitamento melhor ao lado de alguém, precisa equilibrar essa balança. São as concessões, sim, que se deve fazer, mas também o próprio lado. Nem só o próprio lado e nem só das concessões. Nem só ficar se impondo e nem ser a pessoa que vive para agradar quem ama. Ah, porque se não agradar, eu tenho medo que o outro vá embora. Se o outro for embora, é porque não gosta de você. Não é com você ficar tentando agradar que você vai manter. Aí é você ficar se humilhando em função de alguém, né? Falando um português mais claro, e aí tá errado. E o que tá errado não vai funcionar, tá? Então, o tarot tá dando para todo mundo aqui, né? Uma energia que anuncia novas possibilidades para se viver o amor. Para quem tem conflitos, a situação harmonizada. Para você que tem os seus impasses, né, os seus conflitos internos, as suas questões mal resolvidas do passado, então nós vemos, né, também isso sendo melhor trabalhado, uma pessoa que surge e que pode te ajudar muito nesse sentido, inclusive, sabe? Por quê? É uma pessoa diferente, então cada pessoa é um universo próprio, é uma energia diferente que chega, você começa a ver que é mais leve, que flui, isso não te dá, de repente, aqueles gatilhos, né? Que trazem os pesos emocionais do passado e aí você começa a se sentir mais confortável nessa nova companhia e você começa a se melhorar, você começa a ter a oportunidade também de curar algumas coisas aí dentro de si. Então o tarot está dando essa previsão, essa tendência, né, de alguém que cruza o seu caminho então e apresenta essas características, certo? Na sequência da nossa leitura, o que nós temos aqui? Olha só, aqui veio para nós um 4 de ouros, o arcano da morte e o 2 de ouros. O arcano da morte como o elemento central aqui da linha de arcanos. E aí é muito clara a mensagem, tá? O que o tarot está mostrando? Então, nova oportunidade, pessoas que brigaram e podem ficar bem, conflito que se desfaz, a harmonia prevalecendo, porque os sentimentos são mais fortes, tá? A vontade de viver o amor está passando à frente, isso ajuda demais, certo? Mas nós vemos uma necessidade forte aqui de desapegar também de algumas coisas, tá? Principalmente no 4 de ouros e o arcano da morte. É preciso viver desapego, é preciso saber deixar certas coisas para trás. Então, uma coisa muito importante que eu vou te dizer aqui, você que está buscando uma nova chance com quem você ama, por exemplo, o tarot dá esse caminho? Dá, mas isso não vai significar reviver passado não. Então, muito cuidado com as comparações, tá? Ah, você não era assim. Muitas vezes eu falo isso nas minhas leituras, né? Quando vem na mesa, eu tenho que abordar, porque muita gente às vezes fica nessa condição do passado, querendo retomar uma relação, e a verdade é que várias vezes o tarot mostra assim, ser viável, né? Uma energia que ela não se consumiu, tem ainda, né, lenha para queimar, mas às vezes deu errado porque a coisa estava sendo mal conduzida, né? Então, retomar uma relação, a chance de desfazer um conflito, de harmonizar, de prevalecer um sentimento, muito cuidado, porque isso não vai significar viver de novo tudo que foi vivido antes. É um novo momento, então cuidado com as comparações, cuidado com os apegos ao passado, tá? Isso está vindo de um modo muito importante aqui para te mostrar que é daqui para frente e não daqui para trás, certo? Essa é a condição primordial para que você com quem você ama possam chegar a um acordo e possam voltar a ter uma parceria, tá? E muitas vezes, note que essa necessidade de desapegar também pode ser um desapego das mágoas, dos ressentimentos, a partir da força do perdão que está aqui na mesa para você. Porque muita gente quer ter quem ama, mas também fica colocando condições. Não, eu quero a pessoa, mas para a gente ficar junto tem que se desculpar. Peraí, você quer a pessoa ou você não quer? Né? Porque se você quer, quem quer não impõe condição. Quem quer busca oportunidade. Agora, se o outro se reaproxima e você fala, olha, eu gosto de você, mas para estar comigo, né, você tem que pedir desculpa por aquilo lá. Aí o outro fala, pô, mas ainda você tá nessa? Eu achei que você gostava de mim, você ainda tá magoada com aquilo, não passou ainda, você não saiu daquele momento. Porque às vezes tem isso também, né? A energia sai da pessoa, mas a pessoa não sai da energia. A pessoa fica presa àquele acontecimento, àquele fato. Então,
O tarot também dá essa importância, tá? Aqui para você. O que vai viabilizar a parceria é também aprender a deixar certas coisas para lá. Aqui, ó. Passou, pronto, acabou, já foi, página virada e é nós daqui para frente. Não é nós daqui para trás, tá? Então, aquele papo que eu volto lá no começo da sua leitura. Se você está aqui, na hora que eu te mostrei essa carta, falando do perdão, isso já te travou porque você está numa de não, o que a pessoa fez foi imperdoável, então eu volto a te perguntar. Se o que o outro fez é imperdoável, você ainda quer o outro para quê? Para que você está aqui querendo saber a respeito dessa pessoa se o que a pessoa fez não tem perdão? Então vira essa página, sai fora dessa, né? Vai buscar outra coisa. Inclusive o tarot está dando aqui, né? Novo caminho, energia nova que surge, com um mago, que são novas possibilidades, com um arauto de copas, que também são novas possibilidades, é uma energia que pertence ao campo afetivo, sendo anunciada, trazendo coisas novas para se viver. Então, viva um desprendimento também, né? Agora, poxa, Leandro, eu gosto muito de uma tal pessoa e eu tô aqui nas previsões para saber se ainda pode ser entre nós, se pode dar certo, se a vida dá uma chance aí, se o outro ainda quer, então sim, né? Mas olha essa linha, ela é assim, gente, certeira, tá? Para que uma parceria seja possível, é preciso desapegar de algumas coisas. E às vezes esse desapego envolve as mágoas, os ressentimentos que nós carregamos, as culpas. Então não cabe agora ficar muito numa de será que a pessoa não se sente culpada não, porque aprontou e tal. Olha, aí eu volto a dizer, o que é mais forte aí em você? É o amor e a vontade de ter essa pessoa ao seu lado? Ou é o ressentimento e precisar ver a pessoa se rastejar para você, no seu ego, falar agora sim, né? Então, perceba o que é mais forte em si. Tem uma necessidade sim de aprender a soltar certos pesos para uma parceria voltar a funcionar. Então esse 2 de ouros aqui, nessa linha de cartas, nós vimos, né? Na verdade, como tudo isso daqui que nós havíamos falado até aqui, realmente se apresenta, mas tem uma chave na leitura. E a chave está nessa terceira linha. Desapegar, esquecer, relevar, perdoar, deixar para lá, para que uma parceria volte a acontecer. Aí é onde nós vemos, né? Toda essa parte. E aqui tem um detalhe importante, tá? Porque lá na primeira linha, nós vimos mais sabedoria, mais flexibilidade, onde eu te falei, da pessoa mais propensa a conseguir reconhecer os próprios erros. Então, note que muito disso daqui pode ser demonstrado a você na convivência, no dia a dia, na rotina. Então não coloque a condição no sentido de se você deseja voltar com alguém, primeiro tem que acontecer essa conversa, primeiro tem que se desculpar e depois nós conversamos. Não, acolha, sabe? Aqui tem quem toma a iniciativa, então acolha, observa o modo de ser do outro, talvez você vai pegar nas atitudes, quem está demonstrando se arrepender, quem quer fazer diferente, então não fica colocando condições. Tá? Dica especial aqui para ter mais chance de dar certo o que você quer viver, beleza? E para as pessoas solteiras, essas cartas então falam que para você poder viver uma nova parceria, muito você vai ter que aprender a deixar para lá. E não trazer para o momento, ou não projetar nesta pessoa que surge, o que foram as cargas do passado, o que foram os erros dos outros, né? Porque senão você pode acabar estragando as coisas também com alguém diferente que está aqui vindo nos seus caminhos, tá? Então, deixar esse passado para lá. Encara esse arcano aqui, o arcano da morte, como um divisor de águas para você agora, tá? Encara dessa maneira, aprenda a desapegar, soltar o que já foi, para conectar a nova parceria. O que mais o tarô traz na mesa para você? Nós temos aqui um As de Ouros, com 4 de copas e o 9 de copas, tá? Então, o As de Ouros são caminhos que se abrem para você poder viver o amor, e nós vemos uma situação que melhora muito na sua energia emocional, tá? Do naipe de copas, do 4 para o 9, onde no 4 estão as preocupações, de repente está aquilo que te aflige, poxa, será que vai dar certo? Será que eu vou ter alguém? E o 9 de copas é a satisfação, poxa, deu certo, poxa, funcionou, poxa, tá legal. Então, o tarô mostra um novo momento no amor com essa melhoria nos caminhos para você. Então nós temos aqui os ventos soprando a favor
nessa linha de cartas, tá? Então, um novo momento mesmo, e aí você percebe, né, mais do porquê aprender a esquecer, a perdoar, deixar para lá, não ficar pondo condições, né? Por quê? Um as de ouros, olha, é um novo momento, tá? Um as no tarô traz essa demarcação, tá? É um novo caminho que está aqui, é um novo momento. E até você tem um arcano maior que falou sobre isso na leitura, que foi o mago, né? Uma fase nova, e você teve a morte que eu te falei aqui, o divisor de águas, tá? E aí, participando desse novo momento para você no amor, o que nós temos? Uma melhoria emocional, onde o tarô tira você de uma situação do 4 de copas, de preocupações, de aflições, para uma energia mais bem resolvida afetivamente no 9, tá? Com satisfação, com um desenrolar, sabe? Que traz uma tranquilidade. Então, essa linha ela vem mostrar muito do porquê nós falamos aqui dessa linha anterior, né, onde teve um divisor de águas, onde eu falei que aqui está a chave para que você consiga ter um aproveitamento dessa previsão. Ou seja, é muito da nossa própria parte também, né, que nós colocamos em ação para receber o que a vida pode gerar. Se a gente não muda nada internamente, a gente não cria a sintonia certa com a vida também, tá? Então, tarô, te orientando a viver, ele mostra às vezes o que está em você que precisa ser percebido, trabalhado para você virar essa chavinha, para você colocar na estação certa e aí tocar a música que você está querendo ouvir, né? Pensa em você como se fosse um aparelho de rádio. Se você quer ouvir rock e colocar na rádio de samba, não vai tocar o rock. Então o tarô fala, olha, muda essa chavinha aí, muda essa sintonia aí. Aí você vai lá, mudou para a rádio de rock, aí sim você ouve o rock, né? Entendeu a comparação que eu fiz aqui? É você mudando uma frequência interna para você se colocar numa faixa de energia da vida que você deseja estar. Se você só espera, vira a energia sem mudar o que está dentro, não conecta, tá? Então o tarô muitas vezes vai ser um espelho, sim, para você poder perceber o que não está legal em você, o que você tem que repensar na forma de ser, de pensar, para você se dar mais chances também. Então nem tudo é só o que vai acontecer, nem tudo é o outro, muita coisa está aqui dentro também. O tarô traz para você esse olhar interno, esse espelho também, tá? E para a gente finalizar, para você, vamos colocar aqui mais algumas cartas que nós tivemos, como 6 de copas, 7 de copas e cavaleiro de espadas, tá? Então aqui as suas cartas finais da leitura. O 6 de copas é uma carta muito importante, porque traz o prazer, traz a harmonia, fala de saudade, tá? Então fala de situações aparentemente perdidas que podem ser recuperadas, ok? Mas nós temos o 7 de copas aqui também participando disso, falando da importância de você não ser a pessoa também iludida, né? Ou que fica criando expectativas demais, ser a pessoa pé no chão e viver o que está acontecendo e não ficar projetando, idealizando, porque tem um cavaleiro de espadas na sequência. Então é você saber que às vezes é aquela coisa, dá errado não por culpa do outro ou pelas atitudes do outro, mas dá errado pela expectativa que você criou e o outro agiu de uma forma diferente em relação a como você esperava. Aí é você precisando entender, peraí, o erro está na atitude do outro ou o erro está na expectativa que você criou e ficou esperando que o outro fizesse certas coisas? Isso é muito complicado, né? A gente querer ficar projetando demais no outro e que o outro nos agrade, que o outro faça o que a gente está esperando que faça, que o outro diga o que a gente está esperando que diga. É você se colocar numa posição mais neutra em relação ao outro e perceber o que a pessoa tem para expressar a você. Aprender mais sobre a pessoa, como ela age, do que a pessoa gosta, e não você desenhando tudo na sua cabeça e depois, né, esperar que o outro seja simplesmente uma peça que vai se encaixar em tudo que você já idealizou. Esse é um erro que muita gente comete, tá? Então o tarot está aqui te prevenindo para isso também, mostrando que às vezes certos conflitos podem acontecer por causa disso, né? E talvez isso te dê a chance de rever algumas coisas. Espera aí, aquela atitude que a pessoa teve, será que foi tão ruim assim? Ou eu me senti mal porque eu esperava de um jeito diferente e não foi exatamente como eu quis? Aí a gente pode ver, então aí pegou,
a gente pode também reconhecer algumas coisas aí, né? Então o tarot dá esse olhar, mas acompanhado, né, do 6 de copas. Então é assim, se você sente saudade de quem você gosta, esse sentimento é recíproco, tem uma energia aqui de harmonia para funcionar, mas tem que ter esse cuidado com as expectativas, às vezes ficar idealizando demais. Você sabe como é que é a vida, né? Às vezes aquilo que combina demais dá errado. O que a gente simplesmente vai vivendo muitas vezes dá mais certo, tá? Então, um modo mais espontâneo de caminhar também, eu acho que pode ser interessante a você. Perceba isso, tá? E essa foi a previsão, então, para você comigo na segunda opção aqui no Citrino. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para não perder a sequência do trabalho e os mesmos recados que eu passei na finalização da primeira pedrinha, passo para você então. Aqui na descrição do vídeo tem o meu Instagram, para você seguir. É importante o @alunaçãoesoterismo, porque além de se inscrever aqui no canal, lá no Instagram também às vezes eu passo algumas comunicações, aviso nos stories, né? Abertura de agenda, fechamento de agenda, novidade com concurso, aula gravada, enfim. Além de alguns conteúdos por lá também, né? E tem aí o link do meu curso de tarô, se você quiser fazer, curso completo com acesso vitalício na Hotmart, e tem o link de consulta de tarô e a dica especial do momento, tá? Ontem eu elaborei mais opções de atendimento. Às vezes as pessoas me chamam e perguntam quais são as opções e valores, né, para se consultar com você. E eu tinha ali uma opção, uma oferta muito restrita de tarô, né? E eu decidi ampliar as possibilidades do atendimento com o tarô. Diferentes valores, diferentes opções. Então, se você tem um interesse, acessa aí, tá? Na descrição você tem então o link do curso, o link de consulta, e se o que você precisar é se consultar, veja a opção que você quer, o valor que fica melhor para você, né? E aí você me chama. Nesse momento a agenda está aberta e eu vou responder mensagens, geralmente de segunda a sexta, tá? Então, se você me chamar no final de semana, aguarde a resposta, beleza? E se você realmente sente que está no momento onde precisa de uma leitura, quer uma tiragem feita só para você, né? Então aproveita, a minha agenda está aberta para agosto agora. Se bastante gente vier marcar, porque eu tenho uma certa capacidade, né, de atender, de acolher pessoas, não dá para marcar todo mundo que vier, depende, né? Se preencheu as minhas possibilidades, o que eu faço? Eu vou fechar e aí de repente você vai ter que aguardar uma nova abertura. Então, se você sente precisar, né, aproveita que eu ofereci agora mais opções, valores diferentes, não deixe para depois, para não acontecer de me chamar e aí a agenda está fechada e você ter que esperar, tá bom? Dados os recados então, gente, e aí eu agradeço pela sua presença aqui comigo. Beijos, abraços e até a próxima leitura no canal.